Olá, Irazon Júnior, Lúcia, Elisete, Joana, Tarine, Jordana, Patrícia, Dudu, quanto tempo? Vamos esperar a Iris. Iris entrou. Ok, que legal. Boa tarde, pessoal. Todo mundo bem-vindo, bem-vinda. Aguardando a conexão com a Iris. Patrícia Souza, bem-vinda, Patrícia. Olá, Elias Moraes. Vilma Henrique, quanto tempo? Deixa eu desfazer aqui o convite, fazer de novo. Oi, Olá, está tudo ouvindo? bom? Tudo bem Eu, contigo? eu tô bem, e você, querida? Eu estou bem também, graças a Eu estava Deus. entrando e saindo, não sei se você notou, né? Eu entrei 3 vezes e caí às 13, eu não sei o que foi que aconteceu. Foi, né? Foi, Eu aceitei uns convites, aí depois eu resolvi mandar um terceiro mesmo. Mas que bom que foi, nós conseguimos. conseguimos. Gente, não é Conseguimos, é. possível. Você tá me ouvindo direitinho? Aqui eu estou ouvindo bem. Vamos ver Tá? o Ah, ótimo. pessoal. Tatiana, todo mundo seja bem-vindo, tá? Diego, Bem-vindo, gente. Boa tarde a todos. boa tarde a todo mundo. Iris, é um prazer enorme E, a gente receber você, tá, para uma live. igualmente. E nós fazemos parte aqui de um grupo de estudos em psicologia analítica, né? Tanto a Sim. psicologia analítica clássica quanto a dos pós-junguianos, pela Universidade Luterana, né? O campus aqui de Palmas, o seu Piúbrio. E a gente já acompanha o teu trabalho já tem um tempo. Que E bom. é, a gente, principalmente tem a Ana Paula, que eu acho que ela acabou de entrar aqui, foi quem nos É, eu tô vendo, apresentou. né? Ana Paula É, Viana, tô vendo. isso, é. Ela te acompanha já há mais tempo ainda, e depois ela passou para alguns integrantes de nós. E nós gostamos demais da forma como você enxerga a psicologia analítica e consegue fazer associação com várias outras áreas, né? Enfim, é Uhum. um olhar, assim, bastante original. E aí a gente até conversou previamente para discutir o tema, né? Eu Vários lembro que a temas gente ria ótimos, foi demais. um sofrimento, né? Foi. Até conseguir afunilar para esse momento, né? Esse Pois tema. é. Eu confesso que um dos temas eu peguei para mim, né? Vou fazer uma live também com um dos temas. Eu digo, já que ele mandou 4, vou aproveitar, né? Qual foi o que você vai fazer o tema? Qual deles? Adivinha, tem a ver com a política aí, essas coisas todas, né? Ah, entendi. Eu fui Seria a me sombra oferecer. no cenário político, é. Isso, esse mesmo. Olha, tomara que você dê uma pitada aqui hoje, porque É, né? Tá ah, certo. é, já nos contempla de alguma forma. Então, vamos lá, né? O nosso tema de hoje é sobre como é que vai ser a vida, né, desse cenário Uhum. pós-pandemia. Tendo em vista que a psicologia analítica, né, o Carl Jung, ele tem uma visão bastante peculiar para as Uhum. crises, né? Ele Sim. via as crises como possibilidades de transformação, de crescimento. Uhum. E, ao mesmo tempo, a psicologia analítica é uma psicologia prospectiva, né? Ela aponta Isso. para o futuro. Ela olha um pouco para o passado, mas sempre te jogando para Pra onde você frente. vai a partir disso, né? Que decisões, que atitudes você vai tomar. E aí eu queria tua opinião, né?
como junguiana, como mulher, como pessoa, onde nós vamos parar a partir disso tudo, né? Afinal de contas, a gente tem que pensar também no futuro. Claro que a Sim, gente não claro. está aqui tratando de... A gente não está tratando aqui de profecias, né? A gente está só Sim, discutindo claro. Uhum. perspectivas. Claro, com certeza. Uma boa tarde a todos. Estou vendo os queridos aí, Tiago, tem uma turminha que já. A gente meio que conhece o pessoal já, né, de live, aí a gente até se sente Já, meio família, né? sim, E- é isso Mas mesmo. acontece, às vezes eu faço uma live e eu já fico procurando. Cadê que não apareceu na live hoje, gente? Ainda mando recado, por que não foi para a live? Super íntima. Sim, Mas é isso, né? Então, assim, nós estamos vivendo essa fase, eu acho que tem uma experiência que precisa ser vista, né, percebida e entendida dentro desse contexto todo. É muito interessante a similaridade, inclusive, né? Tem algumas obras do Jung que eu sou meio viciada, né? Então, uhum. assim, já tem um livro dele em particular que eu já li 14 vezes. Então, tipo, eu sei quase o livro de cor, né? Eu imagino. E, e tem umas obras em particular que eu tenho um certo apreço, que são as obras que ele vai escrever pós-Holocausto, né? E que Sim, ele vai trazer para mim de uma forma muito brilhante a análise e a visão do que é a psicologia junguiana a partir de um olhar social, que para mim não tem como você separar as coisas, né? verdade. Uhum. Não tem como, não dá para você olhar o indivíduo sem olhar todo o contexto né, do qual ele está inserido e faz parte. Então, Verdade. assim, claro, né, a gente falar de pós-pandemia, a gente também tem que pensar no antes da pandemia, né, e o que a gente está vivendo agora. Eu começaria dizendo assim, eu vejo que hoje, esse exato momento, estamos todos doentes, né? Uhum. Então, eu acho que o próprio símbolo de estar todo mundo em casa, né, ou pelo menos a maioria, né, quem pode Uhum. estar, e mesmo Sim, aqueles que estão saindo estão com a vida muito limitada. Então, estamos convalescentes, estamos em recuperação, né, estamos com nossas dores e feridas ali expostas na grande maioria, por mais que a pessoa queira evitar ver isso, é inevitável, né? Então, os sim, sonhos apontam para isso, os sintomas físicos, não só da própria Covid, mas as insônias, as dores de cabeça, tudo isso que tem sido algo mais presente na vida das pessoas agora. Né? Então, acho que esse é o momento da gente aproveitar para fazer o que Jung tanto propõe, que é para que a situação está acontecendo, né? uhum. Então, ver a finalidade desse processo, né? Entender a crise como, de fato, essa tensão entre opostos e que nós estávamos negligenciando durante muito tempo. Né? O antes Uhum. pandemia era quase uma tragédia anunciada. Então, assim, se você me perguntasse isso, fizesse a mesma pergunta há 6 meses atrás, dissesse, para onde nós vamos? Eu ia dizer, para o abismo. Uhum. Né? Mas Sim, agora, durante a pandemia, eu já digo a você diferente, eu digo, olha, temos muitas chances, sim. Né? Temos sim, porque é inevitável passar por esse processo e não passar por uma transformação, mesmo que ela seja mínima. Né? Então, uma coisa é certa, as máscaras de tecido que nós precisamos hoje usar por conta da prevenção, ela também revela a saída de máscaras que eram necessárias saírem. Né? entendo. Então, nós estamos vendo as pessoas, estamos nos vendo também de uma forma diferenciada. Por mais, e assim, não é um excesso de olhar otimista. Eu vejo como algo que vai acontecer, porque o processo de individuação acontece independente de você estar consciente ou não dele. Sim, Né? Então, a própria história da humanidade nos aponta todo o tempo que as grandes crises, pandemias, guerras e revoluções trouxeram uma grande mudança para a humanidade. Então, não é perfeito. possível, né, que essa Uhum. humanidade de agora não vai passar por uma transformação. Né? Muitas vezes Então, a gente assim, não consegue, muitas vezes a gente não consegue perceber isso no olho do furacão, né?
A gente tem que se distanciar um Exato, pouco para conseguir observar. exatamente, com certeza. Porque entra aquilo, né, assim, um ponto que é importante de lembrarmos, nós junguianos, né, e no caso os espíritas também, pelo olhar da reencarnação, é pensar Sim, que existe um contexto, porque todos nós passamos por alguma tragédia já na nossa história como humano. Então, o inconsciente coletivo já registrou, nós temos registrados, né, registrado em nós essas experiências. Claro que para alguns de travou um pouquinho aqui. Deixa eu ver se volta isso. Travou. Ela caiu, vamos retomar de novo aqui, né? Deixa eu ver se ela está online. Ah, tá. Ok. Deixa eu adicionar ela aqui de novo. Voltou. não foi, pois é, eu recebi uma mensagem assim, um problema no seu vídeo. Aí eu desapareci, eu digo, nossa, Ao menos você foi avisada, eu fui Iris. E avisada, exato. às vezes que a gente é derrubado sem nenhum Não, aviso. eu acho tão deselegante isso. É muito deselegante. Você estava falando sobre os registros que nós carregamos a Isso, partir do inconsciente do coletivo. inconsciente coletivo. Pois é. Então, o que, é Sim. que vai acontecendo hoje? Assim, por mais que nós não tenhamos uma lembrança clara e nítida da experiência, nosso inconsciente Uhum. traz para nós esse registro, né? Então, Sim. existe ali em nós uma experiência, seja porque eu vivi literalmente a experiência, seja porque o inconsciente coletivo registra a experiência da humanidade. Como humanidade, eu vou ter esse registro. Então, uma coisa, eu sempre digo, uma coisa é certa quando a gente vai pensar no pós-pandemia. Nós estamos aqui. Então, de Uhum. alguma maneira, a humanidade continua avançando. Então, nós vamos avançar também. Esse é o registro que nós temos. Nós vamos avançar, né? Então, Perfeito. essa é uma Sim. experiência ímpar para o ego também compreender que ele não controla as coisas, né? A gente não controla. Se a gente conseguir aprender pelo menos isso com essa pandemia, eu acho que a gente já aprendeu bem. É, Né? o Jung até falava muito, né? Da gente desenvolver essa percepção de submeter o ego ao self, né? A uma dimensão que seria transpessoal, né? Para além Exatamente. de nós Para além mesmos. de nós, exatamente. E o que será que foi negligenciado? Porque não tem como falar de psicologia analítica sem falar nessa tensão dos opostos, que é Uhum. necessária para que haja o Sim, crescimento. Né? claro. E essa tensão dos opostos, ela nos leva a duas observações. A primeira é não fugir da sombra, né? Isso, Mas com procurar certeza. entender os aspectos sombrios. Uhum. E a segunda, depois, é integrar alguns desses aspectos. Isso. O que será que a gente tem que integrar, na sua opinião, com essa crise toda? Né? Quando pensamos, e a gente vou falar como parte como todo, né, do processo, né, coletivo e Certo. individual. O que Uhum. acontece? Quando a gente para e pensa, né, assim, você faz uma rápida autocrítica e a gente sabe que o trabalho com a sombra é fundamental, não vai ter avanço se você não fizer um trabalho com a sombra, né? Sim, Mas perfeito. aí, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que para o ego isso é realmente muito, muito ruim de fazer. Não é isso que o ego quer, é desconfortável para o ego, né? Então, Sim. quando a gente pensa num processo onde fizemos uma escolha, e não foi uma escolha feita esse ano, ano passado, na última década, né? Nós estamos fazendo essa escolha há muito tempo. Então, em um determinado momento, o homem realmente escolheu acreditar que toda a vida acontece aqui fora. Então, nós negligenciamos com o mundo interno de uma forma, né, que fomos construindo realmente uma vida totalmente aqui fora. Né? Tem uma frase do Jung, ele vai escrever isso em 1936, se eu não me engano, em Dramas
o nome do livro, meu Deus, Aspectos do Drama Contemporâneo. Ele vai dizer mais ou menos assim, a humanidade precisa aprender a confiar que as respostas estão no mundo interno e não aqui fora. Né? Então esse foi o grande ponto, porque trazendo o próprio Jung, né, quando perguntam a ele se ele acha que existiria uma terceira guerra, tendo em vista que ele previu, né, as duas grandes crises por conta dos sonhos dos pacientes dele, Jung é categórico quando ele vai dizer assim, olha, eu não creio que existirá uma terceira guerra, porque se o homem não reconhecer o mal que existe nele, não haverá tempo de ter uma terceira guerra, porque o mal que existe no homem irá destruir o próprio homem. Né? A humanidade se autodestruiria. Então, o que a gente negligenciou nesse tempo inteiro? Né? Quando eu falo da sombra, e eu sempre gosto de lembrar isso, a gente não está falando só assim, você não cuidou do seu lado ruim. Acho que nós nos esquecemos nesse processo. Né? A individualidade. Então, quem sou eu, quem é você, o que a sua alma anseia, o que a minha alma anseia, né? Então, assim, quem somos nós nesse contexto? E a gente foi deixando isso passar, porque é preciso estar sendo aceito pelo coletivo, é preciso dizer a coisa correta, é preciso atender uma demanda que está lá fora, é preciso ser uma pessoa boa, né? Aliás, seja bem, hoje em dia está sendo um problema, né? Melhor não ser, pelo amor de Deus. Então, assim... a positividade tóxica, né? Exatamente. A positividade tóxica. Total, né? Então, todo esse processo que a gente foi... Isso não é uma questão de uma década, né? Então, assim, passamos isso por séculos. E esse contexto vem da história da mulher, da história da mulher, do homem negro. Então, quando a gente vai fazer um recorte social, o que é que nós deixamos para trás? Nós nos deixamos para trás. Né? Então esse é um chamado como nunca nós tivemos, pelo menos assim, nunca que eu digo no último século. Né? Estamos dentro de nossas casas porque precisamos entrar em nós. Perfeito. Né? Então é um convite à introversão. É introversão. É um convite à introversão. Exato. Num cenário onde a gente não tem esse direito, pelo menos não tinha esse direito. Né? Exatamente. A sociedade nos cobrava a ser sempre externo, né? Atuando de forma externa. Sim, produtividade todo o tempo, respostas o tempo inteiro. Né? O tempo todo, né? O chamado sucesso, né, nos consumiu demais. Então talvez o pós-pandemia venha com uma necessidade também de avaliarmos o que é sucesso. O que é sucesso para você? Sim, perfeito. Né? Então a gente vai ter que reavaliar isso. Inclusive, eu participei de uma aula, não tem muito tempo atrás, com um junguiano da Universidade de Nova York, o Dr. Adams, e o nome da live era justamente isso, a grande introversão. E aí ele falando dos esforços dos junguianos lá nos Estados Unidos para evitar a patologização da introversão. Nós chegamos a esse ponto de que uma pessoa que faz esse movimento interno, ela é vista como anormal. Né? Exatamente, imagina. E isso é assim, isso é surreal, né, Iris? Total. Mas se você pensar, quando você imagina assim, hoje ser ansioso é quase qualidade. Né? Sim. Você vai fazer sinal de que você está na onda, né? Está na onda. Se você vai fazer entrevista de emprego, você diz, eu sou agressivo nas minhas escolhas, isso é qualidade. Então, assim, né, quando você inverte tudo, então não tem, o processo de individuação realmente ficou muito prejudicado, né? Então, assim, ser introvertido é patológico, realmente no mundo onde tudo está aqui fora, ser introvertido é patológico, né? É verdade. Eu até brinco com alguns colegas, né? Quando a gente fez a disciplina de testes, né, em psicologia, praticamente todos os que seguiam a área das psicodinâmicas, né, que seria a psicanálise ou a psicologia analítica, nós ficamos aí com o diagnóstico de depressivos. Tudo doente, deixa esse povo louco aí. Só que não tinha ninguém depressivo, entende? Pois é. Mas a gente não estava naquela lógica ali, né, de vestir algumas personas, no caso, para poder passar
aquela ideia ali de uma felicidade assim bastante complicada, né, de Sim, sim. e isso é muito difícil de lidar ao mesmo tempo, mas o Jung também ele já previa isso, né? Sim, sim, com certeza. Previa essa dificuldade no processo de individuação. Sim, sim. Por isso que no primeiro momento da obra dele, ele também considerava que a individuação seria mais apropriada na segunda metade da Da vida, né? vida. Já que Sim. o investimento da energia psíquica era em outros objetos até a primeira Uhum. metade, né? E aí, nesse crepúsculo, digamos assim, da vida, era que a gente se daria conta. Mas, ao mesmo tempo, Iris, aí eu gostaria até de ver sua opinião também. Ele já observava em muitos idosos da Europa como um todo, e lá de Zurique, né, da sua cidade, que não fizeram esse movimento de introversão, introspecção, que se tornaram pessoas ressentidas no Faz final da sentido. vida. Uhum. Ou seja, não se prepararam. De certa forma, a fórmula ela está dada, né? A partir de várias Sim, tradições, que eu diria que não só pela psicologia, pelas tradições espirituais, por exemplo. Mas nem todas as pessoas vão querer sim. se desenvolver, muito embora esse desenvolvimento ele seja compulsório, então ele vai se tornar mais lento, seria isso, Sim, né? sim, sim. É porque com o passar do tempo, é como se eu gosto sempre de comparar como se o ego ele vai tendo um afrouxamento, né? Então é como se Uhum. você imaginar o ego como guardião dessa consciência na fase adulta, ele está ali todo malhado, alto, forte. Então assim, ele consegue fazer uma filtragem do que entra e do que não entra muito mais eficaz depois que ele está quebrado com a idade. Então, um Sim, envelhecimento, e aí eu trabalho muito com a questão da vida não vivida. O que é que você tem, né, diante disso? Tem toda uma vida não vivida que bate na sua porta e que pede um lugar de direito dela, né? Então, quando a gente para uhum. e pensa assim, o que é que nós esquecemos de fazer e que hoje a gente tem como sintoma uma pandemia, né? Então, o que é que nós esquecemos de fazer e que na velhice bate na nossa porta? A gente esqueceu de viver, né? Perfeito. Então você não vive o que realmente precisa ser experienciado. Na verdade, a gente não quer viver experiências, né? Vivemos Uhum. uma sociedade que resolve tudo com remédios, né? Então, se você... Experiências autênticas, né? Exato, né? Não se quer Sim. sentir mais nada. Então, o que vai Uhum. acontecendo no passar do tempo, e isso na sociedade suíça era, e de certa forma ainda é muito presente, é tudo muito enquadrado, é tudo muito, né? Tanto que Jung faz sérias críticas a esse comportamento. Então, quando você vai Sim. chegar no momento final, e aí a gente percebe no Jung uma dinâmica, né? Uma vida intensa, mesmo, né? Muito próximo da morte já, e que, Perfeito, sim. né? E o próprio Jung diz assim, olha, o conselho que eu tenho para te dar é que planeje a vida, mesmo que você morra amanhã, né? Mas Sim. esteja envolvido com a vida. A questão é que há uma desistência dessa essência, né? E às vezes não Uhum. precisa chegar a uma idade avançada para isso. A gente vai perceber isso às vezes muito jovem. Então a questão toda é que esse ego que não mais resiste, ele deixa passar, né? E aí a sombra realmente faz, vamos dizer, um estrago nessa fase da vida, o que é lamentável. E aí a gente percebe Uhum. muitos idosos muito amargurados, né? Magoados, Uhum. ressentidos, né? E Isso. ressentidos, né, da vida não vivida deles, né, daquilo tudo que eles poderiam ter feito e não fizeram. Então isso realmente é muito triste quando a gente se depara. Eu lembro de uma experiência de consultório que eu tive com um homem que foi fazer a terapia com 72 anos e Certo. ele entra no processo depressivo, por isso ele foi buscar a terapia, e ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci, né? Então, assim, ele tinha uma história de vida, ele tinha uma vida que ele queria ter vivido, que era uma história de amor, que foi proibido pela família, e ele é militar, né? Então ele disse que vai pegar um Sim. avião para poder ir embora, e ele disse que na hora que ele pôs o pé no avião, ele pensou, tomara que o avião caia e eu morra. Olha Ele, só. imagina, e ele tinha 20 e poucos anos quando ele falou isso. A grande Sim. questão, Sonilson, é que ele realmente morreu ali. Porque o resto da vida dele, ele não viveu, Entendo. né?
Foi uma Então, vida de anulação, né? De de autossabotagem. anulação, exatamente, porque tudo aquilo que estava pulsante na vida dele, né, até aquele momento, ele fechou a porta e ele não aceitou mais nada da vida. Né? Então, anos depois, a depressão chega e ele tem todo um processo, e isso volta para ele, ele precisa, então, né, reavaliar a vida dele, fazer todo um processo. E assim, claro, o final do processo terapêutico dele foi maravilhoso, mas você vê Sim, anos de uma vida não vivida, né? E aí você olhar para um homem de 72 anos já, você diz assim, que pena, né? é verdade. É. Por sorte, ela ainda despertou, né? Sim, exatamente, com certeza. E que nunca é Por sorte, tarde ela para ainda isso, né? despertou. Nunca é É tarde, verdade. né? Nunca é tarde. É. Iris, eu escuto você falando, eu te vejo falando, eu me lembro muito também o que o James Hillman, né, fala, de que boa parte dos nossos problemas também contemporâneos é a ausência de alma. Ele Exato. usa, inclusive, esse termo, que é um termo Sim, que a Marie Bonfrance usa muito, sim, né? Lidar com as nossas almas. Então, tanto a ausência do, do, da alma do mundo, né? Quanto a ausência das almas das individuais, almas no sentido de que individuais. nós não somos seres materiais exclusivamente, né? Sim, Então, em algum momento também a psicologia se dissociou daquele sentido original da própria palavra psicologia, né, que vem de sim, sim. estudo da alma, e aí a gente começou, por exemplo, a lidar conosco e com as pessoas com quem a gente acaba interagindo, como se não fôssemos seres Uhum. que são almas no final das Isso, contas, né? exatamente, exatamente. São almas que É, produzem vida e que estão é, para além dessa vida, inclusive, né? uhum, é. Então, esse excesso de materialismo também levou um golpe agora, né, Iris? Sim, com Porque, por certeza. mais que a gente tenha muito desenvolvimento do ponto de vista material, Uhum, tecnológico, a gente não está conseguindo evitar as consequências dessa pandemia, uhum, né? sim, sim. Ela vem com tudo, né? É. Porque, na verdade, a sociedade ela vai viver esses golpes vez que outra, né? A questão é que a gente é meio cabeção e não aprende. Mas, Sim, é, né? Então, vez que outra, isso chega, você olha, entenda, não é esse o caminho. E aí a gente vai, né, sofrendo as consequências disso. E concordo plenamente, a psicologia, ela vai se dissociar completamente do processo, do que ela significa. Eu fico muito uhum. feliz porque Jung ele resgata isso, daí ele ter sofrido tanto, né, ter sido considerado místico, né, e tantas outras coisas. A história de Jung é algo que realmente, assim, além da psicologia que ele traz, a história de vida, a experiência que ele vai viver. Eu tive um grande prazer de conhecer o neto do Jung, né? Então eu passei uma manhã Sim. inteira com o neto do Jung e nós Olha só, que conversamos. Pois é, maravilha. não, um presente, né? É. E aí pudemos Sim, sim. conversar na casa do Jung, com o neto do Jung, conversando Olha sobre só. o avô Jung, né? Então, assim, essa experiência, essa experiência trouxe, pelo menos a mim, esse olhar do homem que realmente praticou na profissão dele o que ele acreditava, né? Então, o Neto Perfeito. contou histórias lindas de atendimentos do Jung, de experiências do Jung, que não estão nos livros, né? Então, Uhum. esse olhar que a gente precisa ter, né, dessa alma individual que precisa ser vista e acolhida, né? Eu gosto do termo da alma mundis, né? Então, assim, a alma do mundo, Sim, né? Que a gente nem sim. sonha, a gente nem fala disso e não se dá conta que tudo é vida e que tudo é pulsante e que nós Perfeito. interagimos com tudo isso todo o tempo, né? E que não há uma E nós evolução. somos isso também, né? Em parte, nós somos Exato, isso. sim, né? É individual e E coletivo, né? coletivo o tempo todo, né? Isso. O próprio processo de Sim, individuação vai dizer isso, olha, você vai se diferenciar, você vai tornar-se a pessoa que você nasceu para ser, e por isso você toma uma consciência ampliada de que você tem um papel no mundo que você vive. Então a gente não tem como você separar essas coisas, né? Dizer que você está fazendo um sim. processo de autoconhecimento, de transformação, e você não se implicar nas coisas que estão acontecendo no mundo agora é uma loucura, né? É tão separado uma coisa da outra que é quase esquizofrênico.
Então não dá para É você, verdade. né? Não dá para você separar. É a mesma coisa se olhar desse contexto a partir do conceito do próprio self, que o self é parte e é o todo, né? Verdade. Isso. Então a gente tem É que, isso mesmo. né? Tem que É, compreender essa dinâmica. inclusive, eu lembro também de um problemático que tem aí. O próprio Jung, ele dizia que se a gente conseguisse recolher as projeções e reconhecer a nossa parte no cenário que o mundo se desenha diante de nós, nós já teríamos feito muito, né, nessa Sim, existência. sim, sim, E sim. aí eu queria, né, chamar um pouco a atenção e também ouvir tua opinião, né? Tudo Uhum. isso que nós estamos passando, nós temos responsabilidade em conjunto, né? Foi algo Total, co-criado, né? com Então, certeza. essa ideia também de seguir um caminho que, às vezes, as tradições religiosas, eu me considero uma pessoa religiosa, né? Mas, às vezes, dependendo da narrativa que é colocada, foca muito num caminho de uma espécie de ideal de pureza, como dizia o Nietzsche, né? Sim. Também Uhum. não é bem por aí, porque a gente acaba Não, negando os nossos aspectos que alimentaram claro, claro. a crise. Claro. Exato, e talvez o grande problema hoje das religiões, e aí eu incluo todas, né? Não posso analisar cada uma porque não estudei todas, mas é Sim, justamente ter separado a sombra, né? Ter colocado a sombra projetada em alguma coisa, no demônio, no obsessor, né? Beuzebu, seja lá o nome que queira se dar. Né? Então, assim, não tem como a gente não assumir a parte que nos cabe nesse processo, senão não vai ter crescimento, né? Se a gente não sim, para e pensa assim, ok, quais foram os meus feitos e os meus não feitos diante da situação, não vai ter crescimento, nem individual, nem coletivo. Né? perfeito. A partir do Sim, momento que o coletivo não vai se arrumar sozinho, né? O coletivo precisa que o individual esteja ali fazendo, né, seu processo, né? Não vai ter uma melhora de fora é, para dentro, é de dentro para fora. E aí eu volto para o Jung, quando ele vai analisar a questão do Holocausto, e que ele diz assim, não podemos culpar um indivíduo de ser o representante do mal de um coletivo a partir do momento em que sabemos que quando o mal chega no coletivo, ele primeiro esteve no indivíduo, né? no O outro é indivíduo, apenas uma perfeito. representação daquele mal. Então, assim, não tem como a gente se dissociar desse processo. Então, eu preciso É realmente, verdade. né? Então, assim, pensar na pós-pandemia é pensar que eu tenho que fazer uma autoanálise, uma autocrítica, e ver realmente tudo o que eu deixei de fazer ou tudo o que eu estava fazendo e que não tem um resultado ou estava me mantendo em uma condição na vida que não é, vamos dizer assim, favorável a esse processo de espiritualização. E aí eu gosto de pensar no termo espiritualidade, né? Que não tem Muito mais nada, amplo, né, Inês? muito mais amplo, não tem nada a ver Muito com mais amplo. religião, né? Espiritualidade é Sim, uma outra percepção. Então a gente pegou isso que é enorme, botou dentro de uma caixinha e colocou nomes e rotulamos, né? isso mesmo. E isso, né? E daí eu, assim, eu sou suspeita para falar de Nietzsche porque eu acho que Nietzsche é um cara que ainda não foi entendido, né? É verdade. Não foi compreendido. A maior sacada de Nietzsche é realmente entender que nós matamos Deus, né? Sim, isso Então, mesmo. aquilo ali é impressionante quando você vai lendo a obra do Nietzsche. Então, assim, não tem como você pensar que a religião ela vai manter você dentro de um olhar onde você tem que ter um ideal de pureza que é Uhum. inalcançável para o humano. É inalcançável, e essa é a nossa realidade. Né? E eu, E além de ser inalcançável, ele acaba cindindo, né, a nossa personalidade. Exatamente. Porque você vai fazer uma sombra muito maior. Né? Tem um dos Sim. livros de Joana, que O Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, Uhum. que ela analisa e ela traz exatamente isso, quando ela diz assim, o ideal de perfeição não é para o humano. Quando ela vai analisar, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai. E ela vai trazer exatamente o princípio da individuação. Então, assim, não é ser perfeito, é tornar-se a pessoa que você nasceu para ser, com sua luz e sua sombra. Né? Então, a gente Sim. precisa reconstruir a ideia de humanidade. Não dá para você sair da barbárie, quer dizer, não deu para sair ainda, porque a gente está vendo ela aí, né, estampada na nossa frente, mas não dá É para você verdade, a gente sair, está. né? A gente está vendo isso, Sim, né? sim.
claramente a gente está no processo de transição ainda, né? A gente Exato. não completou esse Não. percurso. Então não dá para você pensar que você saiu agora dessa fase da caverna e você já é anjo. Entre esses dois, existe uma longa estrada, que é a estrada do aprimoramento dessa humanidade. E que a gente tem que trilhar essa estrada, né? E aí é carregar mesmo a nossa cruz, é trazer essa consciência, é sentar com a nossa sombra para bater um papo, tomar um café, né, carregar ela nas nossas costas de vez em quando e Sim, compreender, né, como já dizia o Campbell, que às vezes é lá no fundo do poço, na maior escuridão, que o tesouro se encontra. é lá que ele está, né? É lá que ele está, né? Fazer a jornada do Iris, herói é isso, né? Iris, será que a gente, nesse percurso aí, nós negligenciamos a grande mãe e, digamos assim, que a gente colocou num outro patamar a dimensão aí do ânimos? Hum. Porque, por Olha, exemplo, a gente tem uma característica, sem saindo dessas polarizações do que seria positivo ou negativo no sim, sim, arquétipo, né? Porque eles todos têm esse, o luminoso e o sim, sombrio, isso e não mesmo. necessariamente é positivo ou negativo. Uhum. Mas eu vi um artigo recentemente do professor Magaldi, né? Não sei Hum. exatamente se foi dele ou de algum aluno dele, do IGEP, falando da resposta de Gaia, né? A partir de Pan, com a pandemia, É uma né? pandemia. Então, Pan, o mensageiro de Gaia, a Uhum. partir da pandemia, né? Que vem também a palavra pânico. Isso. Então, nos coloca diante de um medo absoluto, né? Uhum. E, e eu achei muito interessante nesse artigo, queria ver sua opinião também. O autor, e aí eu não sei exatamente se foi o Valdemar Magaldi, ele fala, foi do IGEP, dessa, dessa negligência que nós fizemos coletiva aos aspectos saudáveis do feminino. E Sim, aí a gente também superestimou alguns aspectos masculinos que são importantes sim, na sua devida proporção, né? sim. A partir de uma tentativa de equilíbrio, mas a gente parece que a gente elegeu demais alguns princípios como a concorrência, a competição, a bravura, a força, em Uhum. detrimento do Do acolhimento, do amor, acolhimento. do colo, né? Será que é isso mesmo? Porque agora a gente tem que ficar no acolhimento das nossas casas, né? E Uhum. a casa com uma dupla representação, tanto como o nosso ego, mas também como o útero, né? Que nos nutre. Isso, exatamente. E a gente, nesse caso, teria que também se sensibilizar com as pessoas que não têm a possibilidade de fazer isso, que muitos de Uhum. nós fazemos, né? Você vê essa Exatamente. relação também, Iris? Sim, com certeza. Tem um livro, que é O Retorno da Deusa, né? Por sinal, um excelente livro, já tá esgotadíssimo. E, Sim. e o Leonardo Boff também tem materiais maravilhosos sobre a Gaia viva, né? Que vai trazer todo esse Uhum. olhar da Terra como uma entidade viva, como um ser vivo, Sim, né? E eu sim. não tenho dúvidas, porque o que, que acontece, né? Quando eu estava falando antes, nós fizemos uma escolha que não foi agora, né? Então essa foi uma escolha feita há muito tempo atrás. Claro que a gente pode dizer assim, por conta do progresso, a gente tinha que ir fazendo. Mas quando você para e pensa, né, na dinâmica, e aí vamos pensar no próprio processo alquímico, né? Então, nessa dinâmica que nós fomos vivendo como contexto coletivo, e que a gente vai passar pelo matriarcado, por todo aquele processo de uma relação visceral com a terra, com a natureza. E aí a gente tem que pensar o quanto de nós rompemos com os nossos instintos. Né? A própria palavra instinto, as pessoas já olham para você com uma cara de dizer, a pessoa vai me morder, né? Falou instinto, vai me atacar. E não compreende o que vem a ser o instinto. E Pan é um símbolo muito interessante disso, né? Aquele Sim, Deus que vive no meio da floresta, que sim. é praticamente selvagem, mas ao mesmo tempo é um sábio, né? Perfeito, Ao mesmo tempo perfeito. que ele traz o pânico, ele também traz uma música linda e que ele é capaz também de acalmar. No mito de Eros e Psique, Pan tem um papel fundamental na condução da alma para o amor, né? Perfeito. Então, Sim, entender que assim, esse instinto que é muito básico precisa ser acionado em mim. E aí a gente não está falando só de sobreviver no sentido do corpo físico, mas é de uma consciência de cooperatividade, de sobrevivência do planeta. Então, nesse processo que a gente vai
transitando do matriarcado, e aí a gente entra num sentido desse masculino que toma conta, que é bélico e tudo mais, assim, Sim. né? O que é que acontece com essa força masculina atuando o tempo inteiro? O masculino, ele corta, ele separa, né? Ele é Sim. destrutivo, né? Então, Esse masculino tóxico, né? Esse tóxico, masculino, sim. exatamente, né? Que na grande parte dessa convivência nossa, é como se a gente estivesse pensando, voltando para o processo alquímico, o que é que a gente está vivendo Uhum. agora? Um processo prolongado na mortificatio. Essa é a história quando a Perfeito. gente pensa nessa masculinidade, de agressividade, de violência, de destruição, né? Então, o que é que a Uhum. gente entra hoje? A gente está vivendo hoje um contexto de uma destruição literal do planeta. O próprio Jung, em 36, nessa mesma época, ele vai fazer uma análise que é interessante, parece profético. Estamos à beira, às vésperas do ano 2000, com grande risco de destruição do planeta. Né? E do que ele estava Sim. falando? Ele está falando desse comportamento nosso que a gente pega e separa, né? Uhum. Separa literalmente, essa é a condição, e a gente sabe que não vai ter um crescimento de consciência se você não está com esses opostos ali, vivendo essa tensão para nascer o terceiro conciliador, né? Então, Verdade, verdade. se não está tendo atrito, o que vai acontecer é uma polarização para algo, né? Vai ter uma divisão e você vai ter um extremo que a gente está vivendo, inclusive na sociedade. A nossa sociedade hoje brasileira está desse jeito, é polarizada. Se você não é É uma coisa, você verdade. é outra. Então Sim, isso, né? sim. Isso ficou E isso algo causa uma cegueira total, sem sem precedentes, né? Tanto no precedente. campo pessoal quanto no campo coletivo, né? Exatamente, A exatamente, né? gente simplesmente É não a consegue cisão, ver. né? Exato. Quando a gente vai falar da esquizofrenia, a gente está falando disso, né? Então, quando Sim. você separa e você não vê Gaia, e é tão interessante quando você pensa em Gaia, né? Assim, é esse Uhum. ser vivo que nos acolhe como um grande útero, né? E que em algum momento, na própria história mitológica, né, ela sente as dores do parto, né? E vai gerar os seus filhos e vai fazer toda a construção desse planeta, e que de repente esses filhos se voltam contra ela. Uhum. Né? Então, o que é que eu Sim. vejo como um ponto de equilíbrio aí dessas duas partes? Né? Porque assim, não dá para voltar para o matriarcado. Né? Seria Sim. voltar Sim, sim. fazer um caminho de retrocesso. Então, qual é o fator que está... O que é que faltou? Né? Voltando àquela outra pergunta e junta isso. Assim, falta amor, né? Falta Afrodite nessa história. Falta É conexão com verdade. a vida, né? Falta Sim, sim. comprometimento com a vida. Né? Então, quando a Sim. gente pensa, assim, por exemplo, você fala de Pan, aí eu vou para um outro processo, assim, Perséfone, né? Semente. Certo. Perséfone só consegue sair da infância psíquica dela, ou seja, a gente só tem como sair da nossa infância se a gente faz o processo de Perséfone, se a gente mergulha no Sim. desconhecido de Hades, Um né? processo de regressão, né? Ela faz uma regressão, né? Da Exato, energia. ela vai lá, a energia psíquica precisa descer um pouco para Sim. maturar esse processo, né? Ou seja, ir lá para o mundo de Hades, um mundo desconhecido, que não é tão desconhecido, né? Porque se você não Sim. conhece, não é tão desconhecido, gente. Eu digo, gente, a bagunça não se faz sozinha. Então, assim, É verdade. quando a gente não olha para isso, claro que a gente vai separar. Então, como é que você pode falar hoje de ecologia se você não se vê parte desse sistema? Né? Como é que você pode Perfeito. pensar, né? Pensar aí, hoje a grande discussão do momento da pandemia não é nem as mortes, isso é tão triste da gente ver. Né? O grande processo hoje é a questão econômica que está se falando. Então, quando você chega num ponto em que as vidas não valem mais do que a questão econômica, nós estamos vivendo uma crise muito séria. É uma crise Né? sem precedentes, Sem porque sim, precedentes. porque há uma total desconexão com o próprio sentido da vida, né? Que é promover a vida. Então, Exatamente. todo aquele discurso que tem por trás, inclusive de que a economia, o que sustenta ela é a promoção da vida, esse Exato. discurso começa a ser colocado em xeque. Total, Ele começa a total. ser colocado em xeque. Claro. E o próprio princípio da economia, ela vai dizer assim, não existe economia sem indivíduo. Como é que você vai ter economia sem pessoas? Sim, Não isso existe, mesmo. né? Não Sim. existe isso.
Então, assim, E todas as vidas são valiosas, né? todas, A todas. ideia também de você relativizar a partir de quantidade de mortes é Uhum. muito nefasto, né? Muito, Porque muito, mostra, de muito. certa forma, Exato. uma rejeição, né? Pelo Total. sagrado que há na dimensão da existência individual. Exatamente, né? E aí você falou tudo. Então, isso é Gaia também, né? Então, quando você pensa Sim, naquele homem primitivo, eu não vou nem tão longe. Vamos pegar os nossos povos originários, né? Quando você pensa sim. essa relação do povo indígena, que tem uma relação total de que o rio é o pai dele, de que as árvores, né, são as mães. Quando você tem essa Uhum. relação e que você despreza esse tipo de vida, não faz muito sentido. Porque, afinal de contas, quem é o primitivo nessa história? Né? Quando você não É verdade. sacraliza as experiências. Então, a gente perde a sacralidade das experiências. Eu acho que isso é uma coisa também importante da gente pensar. Né? Quando a gente pensa no que nós não fizemos, nós deixamos de sacralizar as nossas experiências. Esse momento nosso agora é um momento sagrado. Né? O que está Perfeito. acontecendo aqui é um momento de religare, né? O Deus Isso que mesmo. habita em mim está falando com o Deus que habita todas as pessoas que estão nos ouvindo, que habita em você. Se a gente não consegue mais viver vendo o sagrado em todos esses processos, realmente a gente deixou, né, que Wotan, né, que Jung tanto fala nas experiências dele Sim. daquele demônio, né, tenha tomado conta. E aí aquela grande sombra, a, a sombra do mundo terminou tomando conta. Né? E Gaia, né? A sorte é que Gaia está viva, e aí ela deve estar aí resolvendo o problema dela, chacoalhando a gente. Eu vou chacoalhar e ver se Ela, vocês ela se reinventa, né? se reinventam, ainda Essa bem, né? grande alma, ela se reinventa. Inclusive, tem um Exatamente. site muito interessante que eu indico, chama-se Hum, painelglobal.com.br, que é alimentado por vários geólogos, né, e cientistas afins, que mostra toda a atividade da Terra em tempo real. ai, que lindo, Justamente gente. para a gente criar essa sensação ou essa certeza de que a gente está vivendo num órgão, num organismo vivo, num Sim, ser vivo. é. Ela não é estática, né? Tem um livro muito bonito, eu não vou me lembrar agora o nome do autor, mas o título é A Vida Secreta das Árvores. Ah, é de um italiano. Isso, é É um lindo filósofo aquilo. italiano, isso. Exatamente, né? É Então, fantástico esse livro. pois é, que É. as pesquisas mostram como as árvores falam, elas conversam, elas se protegem, elas avisam de perigos. Então, como é que você não vai acreditar que existe vida? É ser muito egocêntrico achando que a vida só habita em nós. E mesmo assim, não valorizamos a vida que a gente acha que só habita em nós. Sim. Né? A gente, de modo geral, eu falo, né, de modo coletivo, a gente não valoriza e não sacraliza a vida da própria espécie, quiçá Exato. das demais espécies, né? Isso me Exatamente. faz lembrar, eles, a gente está chegando bem próximo do final. Quando um bate-papo é bom, ele passa muito rápido, né? É, eu também achei. A gente nem percebe quando passa uma É. hora. Mas você falou isso agora, eu me lembrei do Ailton Krenak, né? O Uhum. indígena, líder indígena. Eu acho que você já teve a oportunidade, inclusive, de ter com ele, estar com ele. Não, ainda não, E mas em breve. Eu sou muito eu amiga espero do também que em Kaká, breve. né? Sou muito amiga do Kaká, que é amigo dele. Do Kaká Verá. Sim, eu acho que eu vi alguma coisa assim também. É, E aí ele fala justamente isso. Enquanto a gente não reconectar essa nossa ligação com a dimensão do natural, e o Jung falava muito, né? Nós muito, somos seres muito. naturais. Então, Exatamente. tudo o que acomete os ciclos naturais, acomete também o ser humano. E a gente criou essa ilusão, né, essa falsa sensação de que nós somos seres sobrenaturais, no sentido de que a Uhum. gente também não é regido Isso. pelos ciclos da natureza, né? Uhum. E a É. primeira consequência disso foi a gente abandonar os De ritos de passagem, passagem. com certeza. Você acha que, em alguma medida, a gente vai atualizar esses ritos? Porque voltar também para aqueles antigos ritos, eu não vejo que Não vai, seja possível. Como sim. você mesmo falou, do É, matriarcado, né? é. Será que a gente vai criar, aí, no processo de síntese, novos ritos? Eu acredito que sim, porque até o próprio momento agora, né, que nos afasta um dos outros, também está fazendo a gente rever que algumas coisas são muito importantes e a gente estava negligenciando. Então eu acredito que naturalmente nós iremos criar novas formas, né, de ritualizar isso.
O que eu sinto, às vezes, é que o homem precisa, né, o homem, ou seja, o humano, ele Sim. termina pegando coisas que são grandes e que ele precisa sentir, e aí a gente diminui tudo e coloca numa caixinha e meio que põe muita regra naquilo, né? E aí a gente perde parte da experiência. Mas eu acredito sim que estaremos criando novos ritos. Sim. Daí o ganho do processo da pandemia, né? Que é essa Uhum. chance da gente, se não mudar, porque, é claro, o tempo é muito curto, a gente sabe que um processo de mudança leva tempo, mas Perfeito. esse tipo de conversa que a gente vem tendo, então, assim, a gente tem visto muito material bom pela internet, né? Então, assim, nunca se teve tanta produção de conhecimento, de conversa boa, como a gente está tendo nesse momento agora, né? É Então, se a gente, verdade, é né, verdade. isso tudo vai ficando em um lugar em nós e que a gente realmente começa a questionar, pelo menos. Eu acho que o grande papel da psicologia é isso, né? A gente tem que tirar as coisas do lugar, então tem que dar uma sacudida. Então, eu acredito sim que a gente vai começar a criar ritos novos, claro, com novos significados e de uma forma modernizada, né? Atualizada, eu gosto de usar a Perfeito. palavra atualizada, como a gente faz com os arquétipos. Então, as nossas experiências arquetípicas são atualizadas, né? A gente não vive mais as Sim, experiências como a gente vivia, né, lá no passado, há 1000 anos atrás. A gente atualiza isso de alguma forma, né? Porque, na perfeito. verdade, o que é que acontece? É do humano, né? A essência do humano é divina, né? Então, assim, a gente saiu da rota. Mas isso é natural. Então, arquetipicamente, nós vamos nos encaminhar para isso. A questão é que a gente está resistindo, mas não vai ter como. A gente vai ter que fazer o processo, né? Sim, Então, é imperioso, né, o processo. exato, exato. Né? Vai acontecer. Então, eu acredito sim que a gente vai... esse olhar, porque assim, por exemplo, né, pegando a nossa situação no nosso país, é muito difícil a gente não se implicar agora, no mínimo, com uma consciência de consumo completamente diferente do que se estava antes. Não dá mais, né? Então, assim, Pelo menos minimamente, uma boa parte, né? Pelo menos uma boa exatamente, parte uma da boa população. parte, exato. Então, assim, minimamente agora a gente precisa olhar de onde está vindo esse material que a gente está comprando, se vale a pena realmente comprar. Né? Estamos há 3 meses em casa, tem um monte de coisas que a gente tem que a gente não usa. E que a gente deve realmente se dar conta disso. Então, não dá mais para a gente sustentar uma ideia de consumo que é altamente destrutivo. Isso é o capitalismo. É verdade. Capitalismo e ecologia não falam a mesma língua. É que nem Uhum. amor e poder. Eles são opostos. Onde tem um, não tem o outro. Um é a sombra do É a outro, sombra né? do outro. Um é a Né? sombra do outro. Exato. Sim. Então, assim, minimamente a gente tem que começar a ter esse olhar. Então, se a gente para e, em vez de comprar aquilo, diz assim, não, eu não preciso comprar isso, ou então eu vou começar a comprar material mais natural que não agride a natureza, pode ser considerado um novo rito. Né? Pode Perfeito, ser perfeito. considerado um olhar novo diante de Gaia, de respeito à natureza. De não comprar mais numa empresa que não tem o mínimo de cuidado ou de preocupação social. Porque a gente vai ter que fazer isso agora. Pelo menos quem Sim, estiver se propondo a um processo de mudança. Né? Aí a gente perfeito. volta para aquela questão. Não dá para fazer um processo de individuação se eu não estou olhando o coletivo que eu ocupo também. Né? Sim, essa via de mão dupla, né? Eu faço o caminho, é para dentro e para E fora, para para fora, baixo e para para cima, né? cima. Exatamente, exatamente. Bem naquela lógica hermética, né? Que o Jung Exatamente. desenvolveu também. É E o que que, ele, o que me fascina muito na psicologia analítica é essa perspectiva de que, mesmo que nós não queiramos, nós estamos inclinados aí ao autodesenvolvimento, né? O exatamente, autodesenvolvimento é o nosso futuro, né? A exato. integração. E se a gente puder, de certa forma, dar uma mãozinha a esse processo, as coisas ficam melhores de Melhores, alguma claro, maneira. com É. certeza, né? Que aí a gente Íris, é volta. isso, tá? É o quê? Não É, ouvi. eu digo é isso, já chegamos aqui praticamente no final. Que coisa Eu horrorosa. queria, é,
as lives deveriam ter, assim, tipo, 2 horas e meia, né? Exato, Ele exatamente. deveria, ele deveria permitir. Não, na verdade, quando eu faço as minhas, que ela cai, eu volto, né? Eu digo, agora eu vou terminar de falar esse negócio. Ai, é uma boa estratégia. É o jeito. Eu queria te agradecer muito pelo Eu que tempo que você agradeço. dedicou para o nosso grupo aqui, para as pessoas que estão assistindo, tá? E quem não conhece ainda você aqui de Palmas, do Tocantins, né? Muita gente já te conhece, mas outras pessoas aí Conhecem. sigam a Iris, né? Iris Sinotti. Você tem um trabalho fantástico, né? Eu achei Obrigada. magníficas aquelas lives que você fez com a Ana, que você fez com a Monja Correia. Uhum. Temas assim muito relevantes, né? Que você fez com a Lúcia Helena. Sim, Achei fantástica aquela live. é. Então, foi um prazer enorme te receber, tá? Igualmente, Eu querida. espero que a gente possa fazer outras no futuro. Sim, sim, vamos marcar. Vamos marcar, porque o pessoal está aqui pedindo, ó, fazer outra, deixar gravado, ó, deixa gravado, pelo amor de Deus, Sim, né? vai ficar gravado aqui no IGTV, mas eu vou te enviar também o Pronto, vídeo, se você ótimo. quiser colocar no Que aí seu eu IG coloco ou lá quiser colocar no também. YouTube, Isso, tá bom? Pois é, eu que Então é agradeço, isso. né? Agradeço, é sempre bom. E pensar nisso, gente, toda experiência é para o nosso crescimento, isso não é pieguismo, não é, né, questão de religiosismo, não, é fator psíquico, né? Perfeito. O self é quem está no comando, apesar de que a gente acha que nós somos o dono da casa, o ego, mas quem manda é o self, né? Então, que a gente... Até que a gente é lembrado, né? Que a gente não está nem exato. comando, né? Exatamente, exatamente, né? Então é isso, eu acho que esse é o momento de uma entrega, né? E Sim, entregar-se a si mesmo também é um ato sagrado, né? Então, verdade, porque verdade. Deus não está em nenhum outro lugar que não seja em nós, a gente não vai poder encontrar Ele em nenhum outro canto. Então a gente É, precisa fazer esse processo de entrega, né? Porque aí sim você se conecta com o divino, você vai sacralizar a vida, e isso é importante, né? Que a gente possa se conecta realmente, com o né? outro, se conecta com o mundo, né? Exatamente, Começa a ter exatamente, sentido, de fato, na vida. exatamente, com certeza. Que essa é a grande busca, né? A busca é encontrar um sentido e um significado. A gente não está aqui de passagem, nós não estamos vivendo uma pandemia à toa. E aí, até falando disso, acho que já está fechando assim. A Afrodite, a deusa do amor e a deusa da conexão com a vida, também é conhecida como pandemia, né? Uhum, Aquela que pertence a sim, todos. Então, isso sim. significa que todos nós somos dotados dessa força conectiva. Todos nós somos dotados dessa capacidade imensa de amar e de transformar o mundo. Então, é hora da gente fazer nosso trabalho, né? Perfeito. Que nós despertamos para isso, né? Exatamente, exatamente. Despertemos para isso. Com Então certeza. tá, Obrigada, querido. Muito obrigada. eu te agradeço, tá? Obrigado a todo Tchau. mundo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Tchau.